Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula de teatro online. Para! Peraí. Jesus amado. Vamos continuar com as aulas de teatro na Grécia. O teatro grego é uma obra de arte social e comunal, nunca vista em nenhum outro tempo da história do teatro. A multidão reunida ali no teatro não é meramente espectadora, ela participa ativamente da obra. Eu posso comparar o teatro grego com um grande show de rock lá do Rock in Rio. Imagina, quando o cantor entra, o público todo se levanta e aplaude, canta junto com ele. É mais ou menos assim que acontece no teatro grego. Os atores, eles usam diversos adereços de cena para compor o personagem. Um dos mais importantes, que caracteriza muito o teatro grego, é o uso das máscaras. São máscaras grandes. Por que são grandes? Porque o teatro grego é enorme, gente. É muito grande, então eles precisam de visibilidade. É uma construção feita no encosto de uma montanha, então quem está lá em cima no final da montanha tem que ver o ator aqui embaixo igualzinho as pessoas que estão aqui. Então são máscaras grandes mostrando as feições do rosto e as feições dos sentimentos que cada personagem tem que transmitir naquele momento. A tragédia grega, ela tem sempre um cunho de moral. Ou seja, não podem acontecer atos violentos no espetáculo. Tanto que um exemplo disso é a cena em que Édipo, ao encontrar Jocasta morta sobre o leito, fura os próprios olhos. O ator sai de cena, dá o texto do lado de fora. Na verdade, é o coro que dá o texto dele, né? E quando ele volta para a cena, ele está com a máscara e os olhos sangrando para representar que aconteceu essa cena de violência. Os figurinos são grandes, espalhafatosos. Quando começa o teatro grego, lá no início, na entrada do Titirambo ainda, quando era um ator em cena, então ele ia de sandalinha, ele ia de roupinha suave, leve, fácil de se movimentar, porque o público estava perto dele. Quando ele vai para o teatro mesmo, para aquele prédio construído enorme, as roupas ficam grandes, coloridas, eles usam coturnos que chegam a medir meio metro de altura o salto. As histórias, elas são concebidas a partir dos mitos. O que é um mito? Vamos pesquisar o que é um mito? Dá uma pausa aqui no vídeo que a gente vai falar sobre mito. Na verdade, eu vou colocar um texto aqui para vocês lerem. Mito é isso aqui, ó. Bom, o mito na Grécia, ele é um ser vivo em constante mutação, porque os autores gregos, eles pegavam os mitos, eles eram passados pela linguagem oral só. E depois, quando os autores começaram a escrever as peças de teatro, escrever sobre os mitos, eles começaram a ser fixos. E mesmo assim, autores escreveram histórias diferentes sobre o mesmo mito. Por exemplo, para quem não conhece ainda, mas a gente vai conhecer numa próxima aula, a história de Medeia. Quem é Medeia? Medeia é fantástica, bruxa, maravilhosa, que os argonautas... Medeia, princesa da ilha de Cólquida, recebe os argonautas e junto com eles Jasão, por quem ela se apaixona. Ele está lá para poder reivindicar o Velocino de Ouro por causa de uma outra história, uma outra situação, outra hora a gente fala sobre isso. Então ela se apaixona e ajuda ele a conquistar
o Velocino e tudo fica bem. Eles se casam, têm filhos. Depois Jasão larga Medeia por causa de uma outra pessoa e Medeia se vinga dessa história toda. Então essa é a história de Medeia oralmente. Nas histórias mitológicas, Medeia, ao final da história, além de se vingar de Jasão de uma forma lá que a gente vai falar depois na história de Medeia, ela ainda mata os próprios filhos. Então, o que chega pra gente hoje de Medeia é que é a mulher que matou os próprios filhos por causa de um amor perdido. Por vingança do marido, isso aí. Só que ela foi modificada. Então a mitologia grega, ela era viva. Hoje a gente não modifica mais Medeia. Hoje Medeia já está fixa com essa história. Por mais que a gente tente, que a gente crie outros finais, que a gente escreva uma peça em que Medeia não mate os filhos, a gente não vai acabar mais com esse mito de Medeia que ficou. Então os gregos eles ainda tinham o poder de modificar até mesmo a mitologia.